14 de maio, ajuste fino da vitória. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para o versículo do nosso devocional de hoje. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Abacuque 1, verso 15. Vamos ver o que esse versículo fala para nós aqui. Esse versículo nos ensina o quê? Observar entre as nações. Deus manda abrir os olhos. Hoje, Ele continua mostrando sinais, oportunidades e direção para quem presta atenção. Então eu e você hoje temos que prestar atenção no que Deus está mostrando para nós, nos sinais dele. Maravilhai-vos e pasmai. O que Deus faz vai além do entendimento humano. O ajuste fino da vitória acontece quando Deus surpreende onde ninguém mais espera. Olha isso. Realizarei em vossos dias uma obra. A promessa é para agora. Deus não trabalha só no passado. Ele ainda age nesta geração. Olha lá. Que vós não crereis. Muitas vezes a vitória parece impossível, mas Deus faz o improvável para mostrar que o controle está nas mãos dele. Quando vos for contada, o que Deus fará será tão grande que muitos terão dificuldade de acreditar no testemunho da transformação. Na minha transformação e na sua. Que nós devemos aplicar hoje, nesse versículo de Abacuque 1, verso 5. Abacuque 1, verso 5. Mesmo em tempos difíceis, Deus está juntando, mesmo em tempos difíceis, Deus está ajustando detalhes invisíveis para entregar uma vitória maior do que você imaginou. Olha lá. Ele está ajustando vitórias para nós, para mim e para você. Muito grande, que nós, eu e você, não podemos nem imaginar. Amém? Então, isso é o nosso versículo de hoje, explicação dele. Temos que acreditar mais no Senhor. Vamos para a mensagem devocional nossa. A fé não permite a fadiga, mas nos oferece um lugar de descanso. Jesus nos convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Assim como Jesus se sentou à beira do poço para encontrar a mulher samaritana, devemos nos aproximar dele para receber a água viva que sacia a nossa alma. Em tempos de cansaço e exaustão, é crucial mudar a nossa fonte de inspiração. Não são as séries que irão nos hidratar. Precisamos nos afastar de vozes negativas e buscar a presença de Deus para encontrar alívio e esperança. Jesus estava ali, esperando uma mulher cansada chegar e em apenas 5 minutos, ele transformou a história dela. Sente-se à beira do poço com Jesus e receba novas frequências. Até Deus, no 7º dia, descansou. Precisamos tomar uma atitude para perceber o que Deus quer nos dizer. No Getsêmani, Jesus suou sangue e ninguém conseguia acompanhá-lo nessa hora de dor. Às vezes,
Só precisamos desse encontro com Ele. Quantas vezes chamamos as pessoas de fracas, quando, na verdade, elas estão apenas exaustas. Não há problema em estar cansado, mas devemos fugir das águas salgadas e correr para as fontes das águas vivas. Suba a torre de vigia e sinta o cheiro que traz renovo. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. O cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Olha isso. Olha o que fala em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu e você hoje temos que refletir sobre isso. Quando nós estivermos oprimidos, cansados, quem vai nos aliviar é o Senhor. Como ele fez com a mulher samaritana, em 5 minutos mudou, transformou ela. Nós também, a partir do momento que procurarmos Ele, Ele vai nos transformar em 5 minutos, como fez. Temos que sair das águas salgadas e ir para as águas vivas dele. Eu e você. Temos que fugir das águas salgadas e ir para as águas vivas, das fontes das águas vivas dele, que ele tem para nós. Vamos subir no monte, que ele traz o cheiro para nós. Vamos procurá-lo. Como ele também estava esperando a mulher, ele também está esperando nós. Para transformar a nossa história, a minha e a sua. Amém? Então é isso. O ajuste da vitória, o ajuste fino da vitória é o título. Vamos nos ajustar mais, para que nós consigamos a vitória, eu e você aí. Amém? Vamos até Ele. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele que vai nos aliviar, não tem mais ninguém que possa nos aliviar. Mateus 11, verso 28. Vamos refletir nesse versículo hoje, dia 14 de maio. Vamos lembrar da mulher samaritana que estava no poço, e ele transformou ela em 5 minutos. E que nós temos que fazer? Tomar essa atitude de procurá-lo para ter essa transformação. Muitas vezes eu e você não está tendo atitude. Está faltando isso para nós. E nós estamos querendo a transformação. Como que nós vamos ser transformados se nós não estamos tendo atitude? Vamos. A árvore, ele fala aqui no finalzinho, quando é cortada, ainda dá ramos. Por quê? A raiz dela está nutrida ainda. Nós também temos que enraizar nele. Porque a hora que vier o cansaço, o desânimo, nós não vamos nos abalar. Nós vamos até Ele. Porque Ele que está nutrindo. Ele que está nutrindo a raiz dessa árvore. Essa raiz da árvore só está sendo nutrida porque está tendo água lá embaixo. E nós também temos que ir mais profundo nele. Para estar cada vez mais nutrido. Para que não possamos... O cansaço vai vir sobre nós. Mas a gente vai suportá-lo. E a árvore que ele fala aqui, ela vai dar ramos. Ela vai ser cortada, mas ela vai dar broto. E nós também. A hora que o cansaço vier, o desânimo vier, se nós estivermos nele, enraizado nele, nós não vamos nos abalar. Nós vamos até Ele,
Vamos nessa fonte de água viva que Ele tem para nós, conversar com Ele, colocar nele o nosso cansaço, e Ele vai resolver a situação para nós. Vai dar um alerta, vai dar o que vai falar para nós o que nós devemos fazer. E é dia após dia. Amém? Por gentileza, vocês estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar. Por gentileza, agora, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Pai, ajude-me a encontrar descanso no Senhor, que eu possa me afastar das vozes negativas e buscar a sua presença para renovar a minha alma. Que eu encontre no Senhor a água viva que sacia a minha sede e me dá forças para continuar. Amém. Pode abrir os olhos. Vamos descansar no Senhor, como fala a nossa oração. Vamos nos afastar dessas vozes negativas para renovar a minha alma e a sua. E vamos encontrar o Senhor, a água viva que sacia a minha sede e a sua sede. E me dá forças para continuar. É isso que nós precisamos. Muitas das vezes nós estamos com vozes negativas ao nosso redor. Vamos sair delas, para que nossa alma seja renovada. Amém? E essas vozes negativas fazem o que de nós? Suga. Vem o cansaço, vem o desânimo. Aí nós temos que ir lá em Mateus 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas das vezes, essas vozes negativas estão nos atrapalhando. O nosso propósito, o meu e o seu. Amém? Então vamos refletir nisso hoje. Nosso devocional hoje aqui fala para nós lermos Jó 14, versos 7 a 9. Jó 14, 7, Jó 14, verso 7 a 9 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus rebentos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, o seu tronco morra no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Vamos lá então. Há esperança para a árvore. O que significa esse pedaço para nós? Enquanto Deus está presente, nunca é o fim. Olha lá. Ainda existe esperança para recomeçar. Olha lá. Eu e você hoje temos que recomeçar. Fazer que nem a árvore. Porque se a árvore sabe que Deus está com ela, por que nós não sabemos que Deus está conosco? Olha isso. E Ele fez tudo. Se for cortada, ainda se renovará. Outro pedacinho do versículo. Mesmo depois das perdas e dores que eu e você tem, Deus pode restaurar aquilo que parecia destruído. Olha lá. É só Ele que pode restaurar. Por isso que nós temos que ir em busca dEle. Não cessarão os seus rebentos. O que significa esse outro pedacinho do versículo? O propósito de Deus continua vivo sobre mim e você, mesmo após tempos difíceis. Não importa o que nós estamos passando. Nosso propósito está conosco. Você tem um propósito, eu tenho o meu. Porque foi Deus que colocou esse propósito em nós. E Ele continua vivo, esse propósito. Por isso que nós temos que nos aliviar nele. Quando estamos cansados, como se afastar dessas vozes negativas que falam a nossa oração. Para que nós possamos jorrar água viva. A raiz envelheça na terra. Outro pedacinho do versículo.
a raiz envelheça na terra. Há pessoas cansadas, como eu e você, feridas e sem forças. Mas Deus ainda vê vida onde ninguém mais vê. Pessoal, você consegue contar o grão de areia? Mas Deus consegue. Você consegue contar as estrelas? As estrelas? Deus consegue. Deus está além da areia, do grão de areia, além das estrelas. Temos que refletir isso hoje. Como que Ele não vai restaurar nós? Ele vai nos restaurar. Vamos nos aliviar nele hoje. Amém? O cheiro das águas brotará. Outro pedacinho. Basta a presença de Deus tocar novamente que a fé, olha lá, e a alegria e os sonhos voltam a florescer. Temos que sonhar para florescer esse sonho nosso. Quem vai fazer florescer esse sonho nosso? Só Ele, o Senhor. Porque a presença dele está aonde ninguém vê. Ele é o dono do mundo. Ele sabe o que está acontecendo. Antes de você ir a algum lugar, ele já foi. Olha isso. Antes de nós irmos a algum lugar, ele já foi na nossa frente. Temos que ter mais fé, pessoal. Temos que ter mais fé nele, no Pai. Dará ramos como planta nova. Olha lá, outro pedacinho do versículo, que é o final. Dará ramos como planta nova. Deus não apenas restaura. Ele faz nascer algo novo e mais forte dentro de mim e de você. Ele não vai fazer meia boca. Para ele fazer meia boca, ele não faz. Ou ele faz com excelência ou ele não faz. Ele não para no meio do caminho. Se for para restaurar, ele vai restaurar nós do começo ao fim. Da cabeça às plantas dos pés. Para quê? Para que nós nascemos de novo e mais forte ainda. Como aquela árvore que foi cortada, que eu dei o exemplo. No versículo de Abacuque. A árvore é cortada e os ramos saem mais fortes. Porque a raiz dela está sendo alimentada lá embaixo da terra, onde ninguém vê. Por isso que nós temos que ir mais profundo com ele. Onde ninguém vê. O pessoal não vê a hora que você está orando de joelho no chão. Ninguém vê, só você. Amém? Temos que ir mais profundo nele. Temos que descansar mais nele. Porque só ele nos aliviará. Não é eu que estou falando isso. É o versículo, Mateus 11, 28, vai lá. Vinde a mim os oprimidos e cansados, que eu vos aliviarei. Está falando aqui na mensagem devocional nosso hoje. Amém? Vamos procurar mais ele. Não vamos deixar o cansaço nos dominar. Essas conversas negativas nos dominar. Amém? E que nós temos que aplicar hoje? O ajuste fino da vitória acontece quando Deus revive áreas da vida que pareciam mortas. O ajuste fino da vitória acontece quando Deus revive áreas da vida que pareciam mortas. Áreas da vida que pareciam mortas. Mostrando que o fim pode ser apenas o começo de um novo tempo. Olha lá. O fim é melhor que o começo. Vamos nos renovar a partir de hoje. Ainda dá tempo, pessoal. Para Deus nunca é tarde. Ainda dá tempo. É nós que achamos. E nós não temos que achar nada. Quem tem que achar é Ele. E Ele já nos achou. Olha isso, nós não temos que achar nada. Ele já nos achou. E nós temos que cumprir a nossa jornada aqui, nessa terra. Deixar um legado para gerações e gerações. Não é só nessa geração. É na outra, é na outra, é na outra.
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração. Porque de geração em geração vai passando uma para outra. Eu e você tem esse dever hoje de refortalecer novamente, porque Ele que está nos restaurando. Ele que está dando essa força. Porque se fosse por nós, eu não conseguia, pessoal. Se fosse pela nossa força, a gente não consegue. Só Ele que fala para nós, vamos, levanta a cabeça e vai. Seja forte e corajoso. Já dei as armas para você enfrentar seu inimigo, então vá, sem medo. E às vezes eu e você tem medo, ainda, de enfrentar. E é um dia após o outro. Amém? Então é isso, vamos refletir nisso. Vamos lembrar na árvore, vamos lembrar na mulher samaritana que ele foi no poço e transformou ela em 5 minutos. Amém? E a frase final do nosso devocional: precisamos manter a sanidade em um mundo que perdeu o juízo. Olha lá. Vamos manter a sanidade, porque o mundo já perdeu o juízo, pessoal. Pelo contrário, nós temos que ir nesse mundo e transformar essas pessoas. Porque todos eles são nossos irmãos. Todos eles. Só que muitos ainda não acharam o caminho. Nós vamos precisar fazer com que eles achem esse caminho. Como nós estamos na caminhada. Como Deus está fazendo conosco, tem que fazer com esse pessoal aí. Por isso que nós temos que levar a palavra. Não podemos ter medo. E às vezes eu e você ainda tem medo. Depende da roda que nós estamos, nós não falamos de Deus. Temos que falar mais de Deus, onde nós estivermos. Dependente do que vai acontecer. Independente se o pessoal vai tirar sarro de você, independente disso. Eu e você hoje tem que ter essa virada de chave. Onde nós estivermos, nós vamos ter que mudar o nosso ambiente. E se a gente não conseguir, a gente tem que sair fora desse ambiente. Se nós não conseguirmos mudar o ambiente onde nós estivermos, nós vamos ter que ir embora dele. Em outro ambiente que nos satisfaça. Amém? Então é isso. Fica a dica, pessoal. Precisamos manter a sanidade em um mundo que perdeu o juízo. Olha lá. É a frase final do nosso devocional. Muito obrigado a vocês que estão na live. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado por Deus hoje. Como todos os dias estão sendo. Quero que Ele revista você e sua família da armadura que Ele já nos deu. Revista você e sua família cabeça às plantas dos pés. E quero que Ele cubra você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar em suas casas. E em você também, onde vocês estiverem. Nos seus familiares. Amém? Olha o que o Manuel falou aí. Amém? Sim, temos que ser um canal do mundo. Um canal do mundo para Deus, olha lá. E o canal é nosso. Exatamente, Manuel. É isso aí. Parabéns. Nós somos o canal desse mundo. Ele já deu autoridade para nós. Temos que ter mais atitude e ação. Amém? Então, é isso aí, nosso devocional de hoje. Fiquem com Deus. Que o dia seja produtivo e abençoado a todos. Amém. Fui.